Olá a todas e todos. Meu nome é Hélida Martins, eu sou farmacêutica sanitarista, mestre e doutora em saúde pública e atuo como tecnologista no Centro Nacional de Inteligência Epidemiológica e Vigilância Genômica da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. A aula de hoje tem como objetivo a gente compreender o princípio do SUS, que é a integralidade, nos seus diferentes sentidos, né? Nos três sentidos da integralidade que o conceito traz consigo. O princípio da integralidade, ele é um princípio constitucional, ele está descrito, né, na Constituição, quando diz que é o que o Sistema Único de Saúde deve prover atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Na Lei 8080, o princípio da integralidade, ele é melhor elaborado e diz que a integralidade de assistência ela é entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. Então, eu gostaria aqui que a gente percebesse que nesse conceito de integralidade que a Lei 8080 nos traz, ela aborda três sentidos da integralidade. O sentido da integralidade como uma organização da prática profissional, o sentido da integralidade como uma organização do sistema de saúde, e o sentido da integralidade com o foco no sujeito e no que o sujeito e nas necessidades desse sujeito. A gente agora vai passar por cada um desses sentidos para a gente compreender melhor. Então, o primeiro sentido que nós vamos abordar aqui é o sentido da integralidade como resposta às necessidades do sujeito. O que significa isso? É compreender o conjunto de necessidades de ações e serviços de saúde que o paciente apresenta. E esse sentido da integralidade, ele vem muito no enfrentamento a uma prática de fragmentação das necessidades do sujeito e da redução do sujeito à doença. Fragmentação como? Uma abordagem biologicista do que é a necessidade do sujeito, retirando dele os aspectos psicossociais, econômicos, né, que englobam, né, que formam esse sujeito, né. Ninguém é apenas um corpo biológico, sem estar num contexto social, sem ter questões emocionais e psíquicas, e ampliar, né, ampliar essa capacidade de resposta a diferentes necessidades do sujeito é a integralidade, é um sentido da integralidade, né. E para isso, requer para a gente conseguir, né, tomar esse sujeito para além do aspecto biológico, a gente precisa fazer escuta qualificada e fazer clínica ampliada, né. E lembrando que esses 2 dispositivos são dispositivos da Política Nacional de Humanização do SUS, né, que são dispositivos que nos permite ampliar as nossas capacidades de acolher o sujeito como um todo, com todas as suas demandas e necessidades. O segundo sentido da integralidade, ele vem como um enfrentamento a um modelo que existia antes do SUS, que separava o modelo assistencial dos serviços de saúde pública, né. Então o modelo assistencial era hospitalocêntrico, então ele acontecia em hospitais, enquanto os serviços que eram chamados de serviços de saúde pública, como imunização e os serviços de vigilância em saúde, eles eram, ofertados em centros de saúde. Então, para serviços, de saúde pública, as pessoas iam para os centros de saúde e para os serviços assistenciais para os hospitais. O Sistema Único de Saúde, ele vem então com uma proposta de romper
romper essa fragmentação e integrar em um mesmo local, né, dentro dos serviços, de todos os serviços, as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Então, ela vai romper e fazer uma integração entre assistência, né, atenção à saúde e vigilância em saúde, né. E isso vai permitir com que os serviços façam programação e organização das ações no território, baseadas no estudo ampliados das necessidades da população atendida. E o que que seria esse estudo ampliado das necessidades da população atendida? Com a integração da vigilância e da atenção à saúde, é possível que a gente consiga, estudar o território e pensar ali o que que são as necessidades prioritárias, né, daquele território, e da população daquele território. Mas não só as prioritárias, é possível que a gente faça a identificação de necessidades que muitas vezes estão escondidas, né. Então, esse é o estudo ampliado, né, ampliar as necessidades, ampliar a capacidade de detectar necessidades que não foram, detectadas ainda, né. Eh então, quando a gente faz uma integração de ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, a gente está promovendo uma integralidade das práticas profissionais. E a estratégia saúde da família foi um importante dispositivo para que a gente pudesse enfrentar essa fragmentação do cuidado que existia anteriormente, né? No terceiro e último sentido da integralidade, nós temos a integralidade como organização do sistema de saúde. O que significa isso? Os arranjos do sistema de saúde, eles precisam garantir a continuidade do cuidado e promover o acesso a todos os pontos de atenção à saúde, conforme a necessidade do sujeito, né. Então nós estamos falando de uma coordenação entre os pontos da rede de atenção à saúde, né, para que a gente vença, né, não para que a gente não tenha oferta duplicada de serviços, mas também para que a gente não tenha vazios assistenciais, né. E aí, dispositivos muito importantes de organização do sistema de saúde são os dispositivos de referência e contra-referência, a integração da atenção primária com os serviços de urgência, com o ambulatorial, com o hospital, os protocolos e fluxos integrados, né? Agora também com o prontuário eletrônico, tudo isso são formas e dispositivos de integração dos serviços no sistema de saúde e organização, portanto, do sistema de saúde, né. Para que a gente consiga acompanhar o sujeito ao longo dos serviços de saúde e atender às necessidades, desse sujeito como um todo. Então, a integralidade, ela é um princípio transversal do SUS. Ela exige articulação para que haja resposta às necessidades do indivíduo e organização desses serviços. Então, ela é fundamental para garantir um cuidado que a gente vai falar de efetivo, integral, resolutivo e longitudinal, né? Porque é acompanhar esse sujeito ao longo da sua vida, né? E não só no momento em que há uma necessidade do campo biológico. Ah, então, a integralidade integra o indivíduo ao coletivo e ao serviço de saúde, né. Então, passa passa por, como resultado, né, dessa integração do indivíduo ao coletivo ao serviço de saúde, a gente tem maior adesão do usuário do serviço a ações de promoção, de prevenção, de tratamento, de saúde. Integra um serviço de saúde a outro serviço de saúde, de maneira que esses serviços, eles trabalham de forma articulada, né. Além disso, o sistema de saúde, como um todo, fica integrado em rede para promover um cuidado integral, resolutivo e longitudinal. Então, esses são os 3 sentidos da integralidade. Eu espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Um beijo. Tchau, tchau.